Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Ives, eu tô por meio desse vídeo aqui para apresentar esse projeto que eu desenvolvi nas últimas 2 semanas, que é um projeto baseado num editor de texto, né? Server-side, no caso. Editor de código, vamos colocar mais nesse ponto, que seria eu consegui editar, né, os meus repositórios aqui no GitHub, no GitLab ou em qualquer outro gestor de repositórios, do Bitbucket, né? E consegui fazer edições nele a partir de um aplicativo ou de um website, para qual essas minhas alterações elas reflitam diretamente no repositório, e com isso eu posso trigar uma pipeline, aquela branch que a aplicação está conectada, né? E conseguir fazer correções, hotfix, coisas que tipo, às vezes eu sei qual é o problema, mas tá, eu tenho que encontrar um computador, eu tenho que chegar em casa para conseguir corrigir, sendo que eu poderia corrigir pelo meu celular. Então, o projeto se iniciou nesse sentido, né? Nessa estrutura. E aí eu consegui fazer o primeiro MVP e eu acho que agora é questão de melhorar mais. Eu tomei a liberdade aqui de apresentar para a rede aí, ou para algum dev que essa aplicação pode ser útil também, né? Então, eu acho que é bem interessante, né? É, Vamos lá. Essa aplicação eu construí ela num conceito um pouco diferente, que é um conceito barra arquitetura, né? Uma arquitetura diferente, que é a arquitetura de pipelines, né? Então, em vez de eu usar um MVC da vida, né, de eu ter a minha camada de controller, repository e os routers, ou template, no caso do MVT, né, por exemplo, o Django, de eu ter sempre essas camadas básicas que a gente usa, né, controller, repository, conexão com o banco e, né, coisas. Eu optei um modelo diferente, que é o modelo de arquitetura de pipeline, né? Então, aqui é a aplicação que está rodando, no caso a API, né? Ela está rodando num ngrok, aqui para mim conseguir fazer esse teste para vocês e demonstrar aqui em real time. E com isso funciona da seguinte forma, né? Eu tenho um motor que é, que é o que eu chamei de drive aqui. E o que acontece? Muito do problema que a gente enfrenta hoje, né, no desenvolvimento de código, é justamente tu fazer um código que ele não tem, ele não é tão agnóstico, né? Então você faz aquilo para usar aquilo e para reaproveitar depois. Você pode ter desafios, né? O modelo de pipeline ele é bom porque, digamos que cada função num processo, por exemplo, no processo de onboarding de alguém, cada processinho vira um step, né? Que é aqui na parte de providers. Então eu tenho vários steps aqui. Eu tenho o step de repo para listar, eu tenho o step de listagem aqui de repo, no caso, que tá mal organizado, né? Mas, por exemplo, file content, eu tenho vários steps. E por exemplo, analyze file faz só uma coisa, change file faz outra, replace file faz outra e save file faz outra coisa. Então, acaba tu tendo um monte de blocos. Aí quando tu for querer fazer uma nova pipeline, tu sai montando com os blocos que tu precisa, ou cria novos, ou condiciona a partir, né, da regra de negócio que tu quer implementar. Então acaba sendo bem interessante para esse tipo de coisa. E então aqui você tem os providers, que são os códigos que vão ser executados pela pipeline, né? E aqui você tem, né, a estrutura de pipeline, que são todas as pipelines que eu tenho aqui. E a pipeline, ela chama os steps. Então, se eu venho no init aqui, a pipeline, ela está chamando o step, ó, chamando o step get repo, no provider repo data e no módulo get repo. Então, eu saio executando um por um. Então, ele vai fazendo assim, né? Executa o primeiro, executa o segundo, executa o terceiro, executa todos. Daí, o que acontece? Esse step aqui, ele consegue ter acesso à response desse primeiro, e assim sucessivamente. E esse último consegue ter acesso a tudo que aconteceu, né? E tem uma camada de erro,
caso tenha algum erro nesses steps, tem um array que é preenchido com o step e o erro que aconteceu. Então a gente consegue ter todo esse controle por aqui, certo? E tem outras, por exemplo, essa pipeline ela tem uma estrutura interessante que é a de condition. Então eu consigo atribuir uma condição para esse step ser executado. Então, por exemplo, a condition é que o step download repository seja true, né? Status true dele, para que eu execute o step de save repo. Né? Inclusive daria para colocar aqui o get repo, se ele existisse, né, uma condicional aqui, caso o get repo seja true, ele eu não iniciaria o download dele. Né? Então essa é a arquitetura, ficou bem legal. E ela não te prende, esse é o interessante, ela não te prende a uma camada de API. Né? Eu estou usando API, mas eu poderia usar qualquer outro método de comunicação. Por PubSub, por eventos, por gRPC. Então, tipo, eu não preciso ter realmente uma camada de API, entendeu? Porque a API, basicamente, por exemplo, aqui na controller, eu só chamo um método, pipeline runner, e passo os parâmetros. Então, isso é muito agnóstico. Certo? Muito agnóstico. E por aí vai, tipo, no motor, na pipeline você pode colocar se você quer que o step seja síncrono ou não. Você pode executar outra pipeline dentro dessa pipeline, você pode fazer com que ela seja executada sincronamente. E então, é, ainda está em desenvolvimento, né? Mas a ideia é interessante, a ideia seria essa. Então essa é a arquitetura que eu acabei construindo, achei bem legal, né? E já tinha o Danilo, né, que é o meu líder que eu trabalhei um tempo atrás. Ele me explicou uma vez isso e eu fiquei fascinado pela facilidade de você conseguir mudar uma pipeline ou fazer uma condição para executar aquele step. Se for em determinada, se um input for igual àquilo, você executa aquela pipeline. Então, tipo, acaba ficando bem interessante e bem agnóstico. Mas voltando ao projeto, né, voltando ao Phantom Dev, aqui são os endpoints que eu tenho, né? Então eu tenho um endpoint a qual eu listo os meus repositórios, certo? A qual eu tenho aqui o dummy Phantom, né? E aqui eu tenho o repo.dir dentro do container. Se eu preciso do aqui, no caso esse aqui não está sendo mais usado porque eu mudei a abordagem. E a branch que o usuário cadastrou. Então aqui eu consigo listar tudo isso. Depois eu já vou copiar aqui. Aqui no Create Repo eu crio o repositório, né, no caso, passando as informações, repo URL, o repo name, que eu quero que exiba lá para mim, a branch que eu quero clonar, fazer o checkout, né, e seria isso, a branch que eu vou usar a partir do clone, né, a partir da criação do repo. Esse endpoint ele retorna a chave que aqui, SSH você, o usuário que quer ter o repositório clonado, vai ter que colocar lá na sua conta do Git para conseguir fazer os pulls, o clone, os commits e os pushes, né? Tudo vai ter usado essa chave. Essa chave aqui ela é criada no momento em que o container é startado, tá? Então, no momento que o container é startado, ele vai lá e cria essa chave pra gente. E aí a gente consegue clonar ela e a partir dela usar o teu usuário do Git para fazer os clones, fazer os commits. Aqui ele mostra a árvore de repositórios, a árvore de arquivos desse repo, né? Então ele me mostra aqui todos os arquivos que estão na árvore. Esse endpoint é o endpoint que eu consigo fazer a alteração do arquivo, né? O interessante é que no primeiro momento que eu desenvolvi, eu pensei numa mudança por linhas, né? Só que aí eu vi que é mais fácil eu mandar o arquivo todo o código, já com o arquivo com ele alterado, né? Então mais à frente eu vou demonstrar aqui do front-end e funciona muito bem, mais do que eu ter que controlar uma lógica de linha start e linha final, né? Então se eu passo zerado aqui, quer dizer que eu quero substituir o arquivo todo, né? Então eu faço filedir, o repo name que ele pertence e por aí vai. Aqui eu consigo ver um arquivo em específico, né? Então, se eu pegar esse repo aqui e ver o detail dele,
certo? Eu vou conseguir ver as linhas de código dele enumeradas, né, de 0 a n linhas que ele tiver. Perfeito. Nesse endpoint, passando o repo name, eu faço o commit do repo. No caso aqui ele faz o push, né? Tem que trocar isso aqui. É o push do repo. Isso aqui é interessante. Ainda não está 100% aperfeiçoado, mas é uma ideia que eu quero ter, é refactoring usando o ChatGPT, né? Então aqui, por exemplo, eu passo o tipo da change que eu quero fazer, se é um fix ou se é um refact, o nome do repo, o problema que está acontecendo, né? Então se for um fix eu passo o problema nessa linha X, está acontecendo erro, tal, papapá, altera para mim. Aí ele vai lá e vai alterar para ti e já vai modificar e comitar as alterações no teu arquivo, tá? E aqui o file que você quer modificar. E no caso de refactor, você não passa o problem, só passa o refactor e ele vai ver as melhorias que pode fazer no teu código e vai te retornar o valor, o novo conteúdo lá e alterar no teu código, no teu arquivo, né? Aqui você faz o pull, certo, do teu repositório, da tua branch cadastrada. Então, quando você quiser sempre deixar ela atualizada, você só passa o nome dela aqui e ele automaticamente vai dar o pull para ti. A questão do revert changes, ele faz um revert, no caso, né, do último commit que você fez. Então, se você, por exemplo, altera um arquivo e você quer reverter ele, você faz o revert com o anterior, né? Sempre assim, alteração, revert, alteração, revert. Então, é isso. Bom, basicamente é isso, tá? Essa é a estrutura, correto? Então, eu vou fazer algumas demonstrações agora com um repo dummy que eu fiz, né? Então, basicamente essa é a aplicação. Eu vou mudar aqui para um layout para, como é Flutter, né? Então a ideia é que seja mobile. Vou pegar aqui a URL do meu ngrok, certo? E vou passar. A ideia inicial é que, caso você queira proteger, você queira ter isso aqui remoto, então você pode configurar, você pode pegar o código e configurar um API key lá para, né? Isso. Eu ainda não configurei, a app não está ainda 100%, né? Mas porque toda vez que você faz um reload aqui, por exemplo, ele guarda o status, né? O estado do widget, mas se você vir aqui e fizer um reload, ele vai perder a URL e você vai ter que cadastrar de novo. Então não tratei isso, não coloquei uma persistência ainda. Mas para fins demonstrativos eu acho que está bem legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cadastrar aqui um novo repo. No caso, ó, ele vai pedir para tu copiar essa chave aqui e jogar lá no teu GitHub. No meu caso aqui, eu já tenho a chave configurada aqui no meu perfil. Então eu vou simplesmente vir aqui no app e vou jogar aqui o repo que eu quero clonar. No meu caso aqui, eu vou colocar aqui demonstração 23, tá? E a branch que eu vou usar é uma branch chamada Phantom, que é uma branch que eu criei lá para esses testes, certo? Então aqui adicionei, né? Então pode ver aqui demonstração 23 já apareceu aqui e a branch que ele está utilizando. Entrando aqui no app, eu já consigo ter toda a árvore de arquivos, certo? Então todos os arquivos que tem lá, e eu consigo criar novos, né? Então eu posso criar um novo arquivo, por exemplo. Então tipo aqui, eu vou criar um arquivo chamado, vou passar o caminho dele, no caso aqui vai ser teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.dart. O conteúdo vai ser qualquer coisa. Então, criar um novo arquivo criado, né? Então aqui eu vou fazer no caso aqui ele não atualizou, ele não está atualizando aqui, então eu tenho que entrar de novo. E aqui eu tenho o meu arquivo novo, certo? Então tá aqui, com o texto que eu digitei, bonitinho. Agora eu quero subir ele, né? Então eu quero subir esse meu arquivo aqui. Então eu vou clicar aqui, que seria o push, né? Ele, alterações enviadas, e se eu venho aqui na branch Phantom, ele subiu aqui, né? Eu coloquei uma pipeline intrigada aqui, né? E ele fez o commit aqui bonitinho com esse hash, que pode ser salvo para você ter o tracking. E você consegue ver o que foi editado, né? Então ele basicamente jogou um arquivo teste.dart e subiu para a minha aplicação. Agora eu tenho uma coisa interessante que eu consigo fazer o pull disso, né? Então eu tenho um arquivo aqui xpto, vou colocar um nome bem grande para ficar bem visível.
.txt e aqui um arquivo qualquer. Vou comitei aqui. Na aplicação eu vou fazer um pull agora, certo? E aqui está o arquivo, né, que eu criei, bonitinho. Então aqui eu consigo ter todo esse controle, né, de tanto fazer o pull, tanto fazer commit e fazer reverts também. Então se eu clicar aqui e eu voltar para cá, né, ele vai voltar o último commit, que no caso foi um pull, né? Então se eu clicar de novo, ele vai pegar o pull, na verdade ele reverteu aquele arquivo que a gente modificou no caso, né? Isso, foi isso. Essa parte aqui tá meio zoada ainda. Eu tenho que melhorar a estruturação dela, a maneira com que eu tô fazendo postagem dos panos, né? E do mais eu acho que seria isso da demonstração. Bem tranquilo, mas essa é a ideia, que eu consigo filtrar por arquivos no caso, né? Tipo, teste, consigo filtrar os arquivos de teste por extensão, né? E é isso, galera. A ideia do projeto é essa, né? Eu vou estar liberando aqui na descrição do vídeo os links tanto da aplicação de front quanto do back. Aí vocês podem fazer o teste aí tranquilo, brincar um pouquinho. Eu vou deixar essa aplicação aqui rodando para quem quiser fazer um teste conectando o seu Unigrok nela e testando, né? Então acho que do mais é isso. No caso, vou deixar o front, né? A parte do front aqui, que é só você pegar e rodar a sua API na sua máquina e o seu Unigrok e conectar na URL do Unigrok na sua própria API. Aí já vai funcionar normalmente. Então é isso, galera. Obrigado pela atenção aí, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato aqui nos comentários ou pelo e-mail do rap lá. E é isso. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau.